No Colégio Público Novo Amanhã, localizado na periferia de São Paulo, o diretor reuniu o corpo docente para a elaboração do planejamento anual. Esse momento é de fundamental importância para o processo de ensino e aprendizagem e define as orientações para o plano de aula dos professores. Acontece que a realidade da escola é bem complexa, pois os alunos que vivem numa comunidade precária, com problemas sociais e violência, apresentam bastante dificuldade de aprendizagem em relação aos conteúdos. Para justificar o alto nível de evasão escolar e o baixo índice do IDEB, os professores falam que há falta de interesse dos alunos em aprender. Analisando essa situação, qual seria o papel do diretor e dos professores como equipe? O planejamento anual e os planos de ensino e de aula poderiam estar causando esse desinteresse? A primeira atitude do diretor foi se reunir com os professores para, em equipe, reavaliar o planejamento do ano anterior e identificar o que poderia ser melhorado. Apesar do alto índice de evasão, alguns professores acreditavam que o planejamento estava como deveria ser. Contudo, para buscar uma solução, é preciso analisar o trabalho de cada um em sala de aula e seu entorno. Por isso, o professor deve ter claro o que considerar para elaborar um plano da disciplina. Você saberia dizer quais seriam esses pontos? O plano da disciplina deve projetar todo o conteúdo do ano, os objetivos e a metodologia de ensino. Ele está ligado ao currículo, que deve ser criado de forma participativa e coletiva, com foco nas necessidades dos alunos, da comunidade e nos objetivos educacionais. Para ter informações precisas, a direção e os professores devem traçar o perfil dos alunos e da comunidade em que estão inseridos. Ele também deve prever aulas bem preparadas, com objetivo, começo, meio e fim. É preciso ter expectativas, aproveitar o tempo da aula e criar a dinâmica constante de troca de feedbacks entre aluno e professor. Mas isso significa que o plano de aula deve trabalhar apenas os conteúdos de interesse do aluno? Não. Isso significa trabalhar o conhecimento científico dentro da realidade do aluno. No caso da Escola Novo Amanhã, seria muito mais fácil para os alunos se interessarem por química, por exemplo, se a aula abordasse a poluição do rio que cerca sua comunidade. É aí que entra a didática nesse caso. Para aplicá-la, é importante entender seu significado e sua história. Ela surge como um ramo da pedagogia que estuda os processos de ensino e aprendizagem e busca caminhos para qualificar as ações do professor em sala de aula. A palavra didática é definida como a arte de ensinar. Sabendo dessa questão, a segunda ação do diretor foi intervir junto com os professores para reforçar a questão da didática em sala de aula. Isso porque, após uma análise profunda sobre os alunos, os professores devem pensar em como ensinar por meio dela, reconhecendo os aspectos culturais, sociais e políticos desses indivíduos. Podemos afirmar assim que quanto mais a aula estiver contextualizada com a realidade do aluno, mais interesse ele terá. Após todas as diretrizes, a direção e a equipe técnico-pedagógica do colégio mudaram de postura e decidiram agir logo no início do ano. A equipe fez o perfil dos alunos e elaborou um projeto político-pedagógico, traçando projetos e objetivos. Envolver os professores nessa ação foi fundamental. Os coordenadores passaram a dar feedbacks aos profissionais e a escola criou reuniões pedagógicas de formação, nas quais os professores podem estudar, refletir e praticar algumas estratégias de aula. Essa abordagem demonstra que o trabalho do professor deve ser frequentemente avaliado e aprimorado por ele e por toda a equipe técnico-pedagógica. Já no início do ano, a escola deve se dedicar a um planejamento anual adequado, no qual todos trabalhem em conjunto para elaborar metas e conquistá-las.